Oi gente, eu sou Juliana, sou graduanda em História da Unesp e na faculdade eu faço um trabalho sobre cinema e educação. Eu decidi criar esse canal do YouTube justamente para trazer um pouco dessa ideia de alguns filmes que a gente vê e às vezes a gente não consegue analisar eles com um olhar tão crítico. Eu trouxe hoje pra gente poder ver não, a gente não vai ver, claro, eu vou contar algumas partezinhas, mas não pretendo dar um spoiler, O Menino do Pijama Listrado. O Menino do Pijama Listrado, ele é um filme muito bom sobre o nazismo, mas eu acho que alguns pontos desse filme a gente acaba deixando passar, alguns pontos que seria muito legal justamente pra gente observar o nazismo. E é um filme muito bom pra ser assistido, não é um filme muito maçante, não é um filme muito longo também pra ser assistido. A gente tem muito filme dessa época que é muito longo, então acaba ficando cansativo. E é isso. O Menino do Pijama Listrado é um filme de 2008, foi o Herman, o diretor do filme, e ele aborda alguns pontos. Bom, primeiro eu vou dar uma contextualização do que era o nazismo, bem rapidinha. Eu acho que tem outros vídeos que, se vocês quiserem assistir, eles podem falar um pouco mais sobre o conteúdo nazista mesmo, como que surgiu, como que se deu, como que terminou e tudo mais. A ideia é justamente pegar os pontos nazistas e linkar com os pontos do filme que a gente pode trazer. Bom, pensando que o nazismo ele nasceu principalmente na Alemanha, em um momento de crise, a Alemanha estava muito devastada depois da Primeira Guerra Mundial, juntando ainda com a crise de 29 que teve, a Alemanha se encontrava numa vulnerabilidade. Então, não foi muito difícil para que o nazismo se acendesse nesse cenário que a Alemanha estava. É muito comum grandes países, pequenos países, que eles escolham extremas perspectivas políticas quando estão em momentos de crise, tanto direita quanto esquerda. Isso é muito comum. No caso da Alemanha foi uma perspectiva um pouco mais, nem sei como eu posso chamar, radical, em que as pessoas acreditavam que a raça ariana ela era superior às outras. Isso acabou trazendo muitas consequências depois para a Alemanha, mas não, a ideia é analisar mais o que se passou no filme. Bom, como eu falei, o filme ele é de 2008 e eu queria trazer a análise do filme de uma forma mais cronológica. Eu vou tentar não contar nada do filme, nenhum fato muito importante, mas eu espero que vocês se sintam instigados a assistir o filme. É um filme muito, muito bom mesmo e é um filme curto, ele tem acho que 1h30 no máximo. Bom, o filme ele começa primeiro passando, que eu já acho um ponto muito legal pra gente analisar, das criancinhas, um grupo de crianças correndo pra voltar pra casa, alguma coisa assim. Nisso a câmera ela passa bem rápido, mas a gente pode observar que tem uma cena em que as crianças não, tem uma família que está sendo escoltada, provavelmente essa família ela é de judeus e ela está sendo levada pro campo de concentração ou pra algum outro lugar que eles ainda prendiam judeu nessa época. O que é bom a gente observar nesse ponto em específico, bem no comecinho do filme, que muitas vezes o nazismo ele era normalizado dentro da Alemanha. Isso não significa que as pessoas que não concordavam com, isso não significa que não existiam as pessoas que não concordavam com esse regime, significa que existia sim. Porém, muita gente não conseguia ter um olhar crítico sobre essa situação. O filme vai se desenrolando depois, a gente tem o nosso personagem principal, que é o Bruno, e a família dele, que vai ser por onde toda a história ela passa. É muito importante a gente perceber que logo no começo da história, a história é tratada pelo olhar do Bruno. Então é um olhar muito ingênuo sobre tudo o que acontece. É um olhar diferente do que um adulto teria sobre essa situação, por exemplo. O Bruno, o pai dele ele é militar e o pai dele recebe uma promoção. Essa promoção que o pai dele recebe é pra mudar pra um outro lugar. No começo ele não fala, mas depois a gente vai saber que esse lugar que eles se mudam é próximo a um campo de concentração. Isso a gente também já consegue perceber que muitas vezes esses campos de concentração ficavam afastados. Eles têm 2 filhos, esse casal, e claro que os filhos não entendem a perspectiva do que está se passando nem porque eles estão mudando. E o Bruno, como uma criança normal, a primeira tomada de consciência dele é o quê? Putz, vou ficar sem os meus amiguinhos, vai ser muito difícil, não sei o quê. Eles mudam para essa casa, é bem interessante perceber como que as coisas passam nessa casa. Logo no começo é apresentado um criado para eles, esse criado a gente percebe que ele é judeu, e ele é tratado de forma muito, muito, muito rude, ele é tratado como um escravo mesmo. Se a gente for parar pra pensar na escravidão brasileira, era muito semelhante à forma que era tratado, a forma que passa no filme. Nessa casa tem um outro militar que parece ser o auxiliar do pai do Bruno, ele ajuda ele no trabalho que ele precisa fazer, então eles passam a viver nessa casa. O Bruno, como é um garoto muito explorador, passa a explorar toda daquela região pra achar crianças, porque ele possa brincar. Até que um dia ele encontra o Smuggle, eu não sei falar o nome dele direito,
que é o amiguinho judeu dele. O filme, ele vai trabalhar muito essa visão de como que é apresentada a imagem dessa criança alemã e como que é apresentada a imagem dessa criança judia. A criança judia, se a gente for parar pra ver, é muito claro no filme, ela é uma criança que tá careca, porque nos campos de concentração eles tinham o costume de raspar a cabeça, né, raspar o cabelo. É uma criança sem dentes, ele não tem os dentinhos, a gente não sabe se ele não tem os dentes porque eventualmente ele apanhou, porque eventualmente ele tá passando por uma troca dentária. Ele é uma criança suja, ele é uma criança triste, é uma criança com fome. Já o Bruno não, é totalmente o oposto. Ele é uma criança feliz, uma criança saudável, uma criança visualmente, esteticamente bonita, bem tratada. Então, o filme ele faz esse contraponto justamente pra gente perceber essa diferença. Quando os dois são colocados juntos, o Bruno ele não consegue nem perceber essa diferença. A única coisa que ele consegue perceber é que o Smuggle, o amiguinho dele, tem fome. Então ele vai trazer pro Smuggle alguma coisa para comer em um momento do filme, mas a questão não é essa. A questão é que quando o Smuggle ele vê quando o Bruno vê esse amiguinho dele, o Smuggle, ele começa a questionar por que há essa visão que os judeus são pessoas más. Por que os alemães não gostam dos judeus? Há esse questionamento do porquê isso. Então ele começa a questionar o comportamento do pai dele. Um dia, espiando o pai dele, ele olha o pai dele e vê o pai dele com outros militares assistindo uma propaganda do que seria esse campo de concentração. E o Bruno entende, como uma criança normal, que então, pela propaganda que ele vê na hora que ele está espionando, que os campos de concentração são incríveis, são ideais, que esses campos de concentração são muito bons. E é nesse momento que o filme ele passa como que era essa propaganda nazista nessa época, como que essa propaganda nazista se dava, como que ela era feita, como que ela era boa e fazia com que as pessoas acreditassem que o regime nazista ele era bom, que o regime nazista ele ia salvar a Alemanha. É um pouco mais contextual. O Hitler, de fato, ele foi um ótimo economista para a Alemanha. A Alemanha estava com altas taxas de desemprego, alta inflação, e depois das tomadas de decisões que ele teve, congelamento dos gastos, entre outras coisas, a Alemanha realmente ela teve uma recuperação econômica muito boa, mas isso não justifica nada que teve naquele governo. Então, é bom a gente perceber isso. A propaganda nazista ela era muito boa, de fazer com que as pessoas ficassem muito certas do que estava acontecendo. Depois disso, o filme ele vai para um momento mais de clímax. Esse momento de clímax que o filme vai é quando as pessoas estão jantando na mesa. Um militar, que era esse militar que ficava na casa para ajudar o pai do Bruno, ele, em determinado momento, ele fala que o pai dele foi embora da Alemanha e condiz com a data do que começou o regime nazista. Era muito comum nessa época quem não concordava ir embora, porque normalmente quem não concordava e ficava sofria algum tipo de repressão. É muito parecido com o que aconteceu aqui na ditadura do Brasil. As pessoas que não concordavam com aquele regime, elas sofriam algum tipo de repressão pelo Estado. Então isso era muito grave, então as pessoas costumavam fugir. E quem soubesse de gente que não concordava, tinha que falar pro Estado. Então, se o pai desse militar, ele como militar, ele tinha a obrigação de ter comunicado ao Estado. Como ele não comunica, ele é questionado na mesa por esse momento. Eles não falam claramente o que foi isso que aconteceu, mas dá a entender. E aí ele, com raiva, vai e bate nesse judeu que era criado dessa família. Nisso, as visões começam a se modificar. A visão da mãe do Bruno começa a se modificar, a visão da irmãzinha do Bruno começa a se modificar, e elas começam a se questionar o que estava acontecendo ali, do que elas estavam fazendo parte. A irmãzinha do Bruno, ela aparece em vários momentos como propagadora dessa juventude do Hitler, dessa juventude nazista. Depois desses acontecimentos, ela começa a ter um questionamento para ela mesma. Claro que isso não deixa tão claro no filme, mas dá pra ver que o posicionamento dela muda. E o filme ele trabalha muito em cima disso. Na minha opinião pessoal, gente, eu não sou nenhuma especialista em cinema, só pra deixar claro. Gosto muito, mas não sou. Acho muito bom quando a gente pode relacionar um filme com a história e ver alguns aspectos que a gente pode deixar bem claro no filme. O filme ele trabalha com amadurecimento de olhares. Então, a família ela começa com um olhar e no final ela tem um olhar totalmente diferente. E pra mim, o que tanto o diretor quanto os personagens tentam passar é que foi uma coisa que aconteceu muito na sociedade alemã. Eles começaram com o olhar do regime nazista, que era uma coisa que ia dar certo, era uma coisa que ia promover que a Alemanha voltasse a ser um império. E logo depois, com os acontecimentos, com os familiares que foram atingidos, eles mudam, eles amadurecem esse olhar para uma outra coisa. É muito bom a gente ter claro que não era todo mundo que estava ali que era conivente com as coisas que aconteciam. Claro que muita gente era assim conivente, como era o caso do pai do Bruno, que não só era conivente, como ele era um militar e estava ali trabalhando, ele estava ali justamente para trabalhar no campo de concentração.
O final do filme eu não vou contar, claro, mas fiquem instigados para assistir com essa análise muito leiga que eu fiz. Mas o final do filme é muito interessante porque ele tem o final e depois ele foca em uma imagem que passa só listras. Na minha humilde opinião, essa listra é para tentar mostrar uma certa profundidade. Profundidade essa que significaria o tanto de pessoas que não só sofreram, mas foram mortas nessa época. O filme, ele não tenta, o Menino do Pijama Listrado, ele não tenta trabalhar o nazismo de forma crua, ele não traz o nazismo de forma crua. Ele não vai pegar nenhum recorte temporal para fazer isso, para trabalhar ele de forma crua ou tentar mostrar algum acontecimento específico. Mas ele tenta trabalhar ele justamente de forma mais sutil. A forma mais sutil que as pessoas estavam passando por aquilo, a forma sutil como uma mãe enxergava aquilo, uma mãe enxergava ter sido, os seus filhos terem sido levados para perto de um campo de concentração e serem criados ali, como uma irmã, ela enxergava o fato como uma filha enxergava o fato do seu pai propagar ideias nazistas, e como um menininho ele enxerga o fato do pai dele não gostar dos judeus e ele ter um amigo judeu. Então era mais ou menos isso que eu queria trazer hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu disse, eu não sou especialista em cinema, eu estudo história, faço faculdade de história. Qualquer dúvida que vocês tiverem podem me perguntar, deixar nos comentários. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado.